suportezinho, né? Uhum. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Léo, consegue me ouvir bem? Sim, e você? Te ouvindo muito bem. Te ouvindo bem. Boa tarde, gente. Eita, um bocado de gente legal entrando, viu? Muito parceiro aí entrando. Muita gente boa entrando. Você não tinha Feliz. entrado ainda, já tinha gente da audiência me cobrando. E aí, essa live? Antes de mais nada, bicho, eu queria agradecer, né, a BMP por tá promovendo, né, esses diálogos, que são diálogos extremamente importantes nesse momento do mercado, né, de vários temas diferentes, todos os temas muito relevantes, tá? Eu queria agradecer por ter essa oportunidade, tá? E a oportunidade de dialogar com você também, um grande amigo. Obrigado, obrigado. Queria agradecer a BMP pelo convite, agradecer a nossa audiência, desejar que todos estejam bem, né, se cuidando dentro de casa. Esse momento está sendo difícil, mas vamos atravessar ele e vamos sair mais fortalecidos, com certeza. Vamos, sem dúvida, sem dúvida. E, bicho, indo direto aqui ao ponto, tá? Vou iniciar aqui já estamos um pouquinho atrasados. Indo direto ao ponto aqui, o que é que eu queria saber de você, de forma bem genérica, claro, não dá para a gente aprofundar a esse nível, mas de acordo com as análises, né, que a Planta vem fazendo, né, e eu tenho acompanhado muito material que vocês estão dando saída, eu queria saber de você quais são os impactos que você vê no consumo de mídia nesse momento de pandemia. Bom, Alex, para começar, a gente está acompanhando os reflexos da pandemia desde o início, né, de quando foi decretado o isolamento social. Então, a gente já tem dados aí falando sobre o comportamento do consumo e principalmente do consumo dos meios desde a semana do dia 16 de março. E a gente vem percebendo que logo na primeira semana, após o decreto de isolamento social, a gente teve um boom na audiência de TV. Só para que vocês tenham uma ideia, na semana seguinte, a média de consumo de audiência, dos minutos consumidos do TV, a média do PNT, dos 15 mercados consolidados, ele subiu 41 minutos. No final de semana, esse crescimento ainda foi maior, em torno de 1 hora e 20 minutos, né? Nas semanas seguintes, ainda permaneceram o crescimento até início de abril. Após o início de abril, a gente chegou aí numa média de 7 horas e 54 minutos por dia o consumo do meio TV, e depois desse boom, a gente percebe hoje uma estabilização dessa audiência, mas que tem alterado o comportamento e o consumo dos meios das pessoas, já que elas estão mais dentro de casa, sobretudo nos gêneros de jornalismo, no gênero de entretenimento também foram os meios que mais sofreram um crescimento, né? Falando um pouco da região Nordeste, a gente tem um crescimento acima da média Brasil, um crescimento médio aí entre os dias da semana de 1 hora e 28 minutos aqui no Nordeste. Então, não só o meio TV, mas o meio rádio também cresceu, as plataformas, os meios digitais também teve crescimento. A gente percebe que as pessoas estão buscando mais informação. O rádio, por exemplo, é um meio onde as pessoas, a grande maioria, utiliza o meio para consumir música, de fato, 52%, mas 43% utilizam para buscar informações gerais, o rádio para buscar informações gerais. Certo. Assim, eu vejo uma coisa reflete na outra, né? A gente com uma pandemia como essa, é óbvio que o público, ele muda o seu comportamento, né? Muda a sua jornada. E como muda essa jornada, óbvio que
a mudança no consumo dos meios ela vai acontecer. Eu acompanhei de perto, óbvio, essa questão do crescimento de TV, né? A gente teve realmente picos de audiência muito fortes em março e em abril, né? E a gente vê também uma nova realidade de consumo desses meios dentro de casa, né? As pessoas, óbvio, estão ficando um pouco mais em casa, né? Estão ficando mais em casa. E a gente vê, assim, as pessoas estão consumindo meios mais juntos, né? Se não me engano, tem um número de vocês aí que acho que 36% foi o número do crescimento de pessoas acompanhadas assistindo TV, né? Exatamente. E isso traz grandes oportunidades para os anunciantes, né? Sim, sim, sim. Então, assim, eu vejo uma mudança nessa jornada, mas, em contraponto, eu também vejo que os fundamentos da mídia, que a gente está falando aqui do consumo de mídia, né? E isso vai refletir nos planejamentos que são feitos, os fundamentos do planejamento, eles não mudaram, né? Então, assim, a ideia da jornada, a ideia do comportamento, a ideia do mix de mídia adotado para cada tipo de campanha, isso não mudou. O que tem que se fazer hoje é entender essa nova realidade, né? Entender essa realidade da migração de meios, entender essa realidade da migração dentro dos meios. Você exemplificou a questão do jornalismo. As televisões, obviamente, elas migraram, não vão deixar o entretenimento de lado, claro, mas hoje, até por demanda do público, as televisões elas passaram o jornalismo para uma prioridade muito grande, né? Então, é entender isso aí. Então, quando a gente fala nessa mudança do consumo de mídia, né, a mídia continua sendo consumida, mas ela está sendo consumida de outra forma e cabe a gente entender como ela está sendo consumida. E se adaptar, né? A gente percebe que o próprio meio TV vem se adaptando. Entretenimento é é um outro gênero que vem sendo bastante consumido entre os telespectadores de televisão e, obviamente, as pessoas perderam algumas opções de lazer fora de casa e o entretenimento, a TV traz um pouco disso, um pouco dessa opção de entreter as pessoas dentro de casa, e o meio TV vem passando também a se adaptar. A gente percebe que as lives já são transmitidas pelos veículos, pelas emissoras de TV. As lives são grandes oportunidades onde os anunciantes podem criar brand content, merchandising. Então, essa adaptação foi rápida para os veículos e acredito que os anunciantes também perceberam essas oportunidades. Sem dúvida, sem dúvida. E expandindo um pouco para fora do mundo de TV, que de fato é um exponencial por conta da cobertura, mas expandindo um pouco, a gente vê também crescimento em outros meios. É óbvio que o digital também cresceu muito agora, né? O consumo digital vem crescendo muito, o consumo de rádio, como você falou, enfim, todos os meios que são consumidos dentro de casa, né? É claro que o Out of Home ainda continua, né? A gente está vendo aí campanhas, inclusive, super interessantes de Out of Home, mas os meios consumidos em casa, é óbvio que eles se potencializaram, né? E acho interessante como existe hoje uma possibilidade de você ver a função de cada meio para cada público que você quer atingir. Então, eu digo isso porque também com as pesquisas que eu estou tendo acesso, o rádio, por exemplo, ele está sendo consumido por um motivo para uma faixa etária, prioritariamente, e por outro motivo para outra faixa etária. Os mais novos estão descobrindo o rádio para ouvir mais música. Exatamente. Né? Os mais velhos estão atrás de notícia e de informação. Né? A gente tem esse público adulto, inclusive, dividido, o público mais jovem buscando música, de fato, o jovem adulto buscando informação sobre o Covid, de fato, e a gente tem aquele público mais velho buscando informação de maneira geral. Então, é legal como a gente vem tendo redescobertas, e já não era novidade, né? A gente percebia que aparelhos ditos nativos digitais, como os smart speakers, grande parcela da população utilizava ele para ouvir rádio. Então, o rádio sempre teve entre os meios mais consumidos e vem buscando e se adaptando também a essas realidades digitais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto a esse crescimento que a TV teve,
né? Que foi um crescimento realmente bem expressivo. Como é que você vê a continuação desse crescimento? Ele vem incrementando isso, e aí falando não só em Bahia, como você tem dado de Brasil, seria interessante a gente expandir um pouquinho também o diálogo para dados mais abrangentes. Você vê um crescimento, uma continuação desse crescimento, ou você vê uma estagnação disso? É difícil prever um pouco, né? A gente está vivendo num mundo onde a gente tem mais dúvidas do que certezas. Mas o vídeo sempre foi bastante consumido no Brasil como um todo. Ele sempre foi a grande preferência do brasileiro. Para que você tenha noção, o vídeo já era consumido por 99% da população do Brasil. E quando eu falo vídeo, eu estou abrangendo ainda mais a TV, estou falando de streams, de VOD, eu estou falando de vídeo online, vídeo em comunicadores como WhatsApp, em redes sociais. Então, o vídeo já era consumido por 99% da população. A gente não tem como precisar se essa audiência vai continuar após a pandemia, mas a gente sabe que o vídeo, o formato que a televisão utiliza, ela já é o querido, já é um formato muito aprovado pelos brasileiros. Então, a gente tem um estudo disponível, inclusive, para download no site da Cantar Ibope Media, que é o Insight TV, e que compara, inclusive, cada uma das gerações e cada das plataformas, inclusive comparando TV com as plataformas digitais, o consumo de vídeo de TV em relação às plataformas digitais e em redes sociais como Instagram, Facebook, a gente vê que é unânime em todas as gerações o vídeo, a preferência de consumo de vídeo no aparelho de TV. Então, acho que foi acentuada, sim, o consumo durante a pandemia, porque as pessoas estão em casa. Não sei, não temos como afirmar que isso vai prevalecer, mas a gente percebe que alguns novos hábitos vieram para ficar na população. A gente percebe um crescimento, inclusive, do público mais novo, um crescimento acentuado do público mais novo durante esse período de pandemia em relação ao meio TV, mas a TV ela sempre foi unânime em relação ao consumo de vídeo, e não creio que, se alguma transformação acontecer após a pandemia, seja de redução. Não sei se ela se mantém nesse pico, mas redução ao patamar anterior, eu acredito que abaixo do patamar anterior ela não fica, sabe? E já era bastante consumida, acima de 90%. Talvez exista até uma coisa que já iniciou, né? A gente já vê acontecendo, que é a fusão, na verdade. Nenhuma coisa e nem outra. A gente percebe muito o vídeo que é startado na televisão, ele ser reverberado no digital. Claro. Eu costumo perguntar o seguinte, se você recebe um noticiário que passou na televisão, mas que algum amigo seu te envia pelo WhatsApp, e você assiste aquele vídeo que passou na televisão e está no seu WhatsApp, você está consumindo TV ou está consumindo digital, né? Aquilo é TV. Exatamente. A gente começou a também dar uma pesquisada em relação, acho que a Cantar também colocou isso para exposto, a relação entre as buscas e o consumo do termo Covid no Google, né, no digital, com a audiência de TV. Então a gente via que quando a audiência de TV começou a subir para o tema Covid, as buscas no digital também subiram, né? E em um certo momento, essas buscas elas começaram a diminuir no digital e foram continuadas na TV. Justamente, na minha visão, justamente porque a TV continua produzindo o material, a TV continua produzindo a notícia. E não só por isso, né? A gente tem uma pesquisa que fala que mais de 70% da população confiam mais nas informações sobre o Covid quando elas são transmitidas pela TV. Então, existe essa questão de confiança também em relação às notícias que são publicadas, os fake news que são disseminados nas redes sociais. Então,
as pessoas têm nos meios estabelecidos uma confiança maior em relação àquela notícia que é dada. Não, não tenho a menor dúvida disso. Acho que está em torno de 79% das pessoas confiam mais na televisão para se informarem sobre o Covid. A gente tem essa noção e a gente também guarda essa responsabilidade. Aí, falando como TV, a gente também guarda essa responsabilidade, né, de passar essa informação com o máximo de transparência e segurança possível. E acho que não diferente desse motivo, a gente teve esse crescimento. Eu estou olhando aqui, no Brasil, acho que foram 23% incremento entre o mês de março e abril de 2019 para 2020. Na Bahia, é interessante, aqui na Bahia, no Salvador, da faixa etária de 18 a 34 anos, a gente teve um incremento de 26% em audiência. Ou seja, a gente tem um público novo, mais forte, entrando, né? De 35% a 49%, a 49 anos, foram 25%. Então é um crescimento muito forte de um público bem segmentado. Mas eu tenho outra dúvida também em relação a isso, é que mesmo com esse crescimento do consumo de mídia, né, com essa mudança na jornada das pessoas, a gente vê uma saída, né, dos clientes, a gente vê uma saída das marcas muito forte de todos os veículos, de todos os meios. Aí, indiscriminadamente, a gente viu aí um efeito manada muito grande, né? Alguns clientes despertaram e entenderam que agora pode ser um momento bom de investir, né? E eu queria saber, assim, você acompanhando o que você vem pesquisando, né? Consumindo o que a Kantar vem disponibilizando, como é que você vê esse anunciante fora hoje? E aí não falando só de televisão, falando de jornal, rádio, internet, os meios como um todo. Bom, a gente tem uma pesquisa, a Kantar fez uma pesquisa em que mostra que a gente pergunta qual o papel, né? Qual o papel que você gostaria que as marcas tivessem, e apenas 8% delas disseram que não gostaria de ver anúncio de determinadas marcas no ar. Então a gente percebe que isso é um número muito baixo, ou seja, 92% concordam que os anúncios, que as empresas continuem anunciando ou são neutras a essa informação. Na minha opinião, acho que tem uma perda de oportunidade em relação a deixar de investir nesse momento por muitas situações. Uma delas é que a gente aprendeu que, com a crise de 2007 e 2008, que as empresas que permaneceram anunciando durante a crise, elas permaneceram mais fortes durante a crise e se reergueram mais rapidamente após a crise. As empresas que não fizeram isso, elas tiveram uma lentidão, elas não tiveram uma fortaleza durante o período de crise, e elas tiveram um tempo maior para se reerguer, e algumas delas nem conseguiram se reerguer, por deixar de anunciar durante esse momento. E existem grandes oportunidades, é outro motivo. A gente percebe que o aumento da audiência dos meios é uma delas. Imagina se, eu gosto de fazer a analogia seguinte: gordo é uma merda, né? Faz logo analogia com comida. Imagina se você hoje compra um pacote de biscoito por R$1 no supermercado e ele vem 10 biscoitos. E agora você tem a oportunidade de comprar o mesmo biscoito num pacote, não mais com 10, mas com 15, pelo mesmo R$1 ou até um pouco mais barato do que isso. Você deixaria essa oportunidade passar? E é exatamente essa oportunidade que os anunciantes estão fazendo. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é que esse momento que a gente está passando é um momento que mexe muito com o emocional das pessoas, e a oportunidade de se criar um relacionamento com o seu consumidor, ela é muito grande nesse momento. A gente percebe alguns meios, ou alguns anunciantes que deixaram de aproveitar a oportunidade de fazer relacionamento com as mães agora no Dia das Mães. Quer dizer, ano passado a gente tinha todo mundo, todas as marcas adorando as mães. Esse ano a gente contou nos dedos as marcas que prestigiaram as mães nos dias delas. E acho que o consumidor percebe um pouco isso, sabe? Quer dizer que a gente só está junto nas horas boas,
nas horas ruins, sequer um feliz Dia das Mães. Empatia, acho que tem muito a ver com isso. E um outro motivo é que a gente... não, acho que foram esses motivos assim que eu consegui pensar agora, mas acho que é um grande desperdício de oportunidade que que os anunciantes estão deixando, já que se eles saíram da mídia nesse momento. Eu acho que existem aí dois tipos de oportunidade muito fortes que estão sendo deixados de lado por boa parte dos clientes. Eu não gosto de generalizar, porque a gente vê que tem clientes aí que estão apostando, né? E pelo que eu entendo e pelo que eu estou vendo no mercado, já estão colhendo muitos frutos dessa aposta, né? Mas existe dois tipos de perda. Eu acho que o primeiro é a perda financeira, sim. Eu acho que existe uma perda aí de oportunidade financeira, porque você vai estar, como você falou, você vai estar investindo em um veículo que está potencializado nesse momento, né? E existe uma perda de relacionamento com o público, né? A gente fala tanto de construção de marca, né? A gente fala tanto de relacionamento, de diálogo com o cliente, né? E num momento como esse, as marcas simplesmente cortarem essa relação, eu acho que ela é extremamente percebida, facilmente percebida pelo cliente, né? Pelo público, ou seja, lá o que for. E o posicionamento ele é fundamental. Num momento como esse, então, esse posicionamento ele pode ser potencializado, né? Ou ele pode ser perdido. Ele pode ser perdido. Nunca se viu tanta construção de marca, né, como nos últimos tempos. As empresas que têm realmente essa noção e a oportunidade do momento, elas têm aproveitado bastante para a construção de marca, construção de brand. A gente tem visto muito para aquelas empresas que estão no ar neste momento. Então, um outro motivo que eu tinha deixado passar é que uma outra pesquisa nossa mostra que os consumidores gostariam de saber o que as marcas estão fazendo para combater, né, esse momento, para ajudar a sociedade a combater. As marcas servem de exemplo também, e eu acho que elas têm um papel na sua comunidade, na sociedade, e é preciso colocar isso, anunciar isso para que o seu consumidor perceba as ações que elas têm realizado em relação a esse momento de pandemia. Esse é um momento bem ímpar, porque além de você conseguir fazer esse approach maior com o público, é óbvio que num momento como esse as pessoas ficam mais sensíveis, né? E a marca que está ali dialogando com elas, quando isso passar, ela vai estar muito mais sedimentada na mente das pessoas. E um plus em relação a isso é que ela vai estar com poucos concorrentes, né? Então, assim, como a gente teve essa debandada, poucas marcas estão aí. Então, assim, quem está de fato se beneficiando desse momento, né? Mas a gente percebe ações, para citar como exemplo, a gente percebe ações que foram muito bem vistas pelo seu público. O primeiro da Ambev, onde utilizava o álcool que era extraído para Brahma Zero, transformando isso em álcool em gel. A própria rede de farmácia São Paulo, fazendo um comercial para homenagear os profissionais de saúde e todos aqueles que participam dos serviços essenciais. Então, de fato, as empresas que estão antenadas, elas têm aproveitado bastante essa oportunidade e feito relacionamento com o seu consumidor e até ampliando um pouco a sua responsabilidade e mostrando, divulgando isso para todos. E tem o seguinte, bicho, o tema do nossa conversa aqui são os impactos da mídia, né, do Covid na mídia, né, no consumo de mídia. Essas marcas, elas têm uma oportunidade também de nem sempre a comunicação ela precisa ser de venda ou de sedução, ou de posicionamento. Às vezes, uma palavra de positividade para frente, isso faz toda a diferença,
né? Às vezes, uma palavra de que vai ficar tudo bem faz toda a diferença. E isso é um posicionamento de cada marca. Ela não necessariamente precisa, se ela fizer uma ação sensacional, né? Seria o certo para toda empresa. Mas se ela não fizer, né, a simples comunicação institucional, né, de estar próximo ao seu público e dar uma mensagem positiva para o futuro, que é o que todo mundo está precisando hoje, também faz diferença, né? A comunicação não precisa ser só de varejo, né? Ela Com também certeza. pode tocar o público, né? Não é à toa que a gente tem visto tanta construção aí de marca para as empresas que enxergaram essa oportunidade. Exatamente. Isso para esse momento, né? Agora, a gente discute muito, a gente pesquisa e muito se fala num novo momento, né? Um novo momento do mundo, quanto sociedade, quanto um novo tipo de pessoa surgindo agora, né? E me questiono, quanto à comunicação, será que a comunicação ela vai vir também mudada depois disso? Existe um momento de mudar o tipo de comunicação que é feito hoje? Como é que você enxerga isso? Bom, a gente está passando por um momento sem precedentes, né? Não tem como afirmar muita coisa. Nós temos mais dúvidas do que certeza nesse momento, mas a gente sabe que esse momento de pandemia, a gente tem aí crescimento de ouvintes de rádio, a gente tem crescimento do meio TV. A gente sabe que existem novas oportunidades, nunca se haviam falado em Zoom, eu nunca tinha escutado Zoom, um aplicativo de comunicação que surgiu. Outra coisa foi o surgimento das lives. Tudo isso pode afetar e mudar as mídias daqui para frente. Surgem novas plataformas, surgem novas maneiras de consumo, mas acho que a gente permanece sempre... no Brasil a gente sempre teve, principalmente na Bahia, a gente sempre teve uma publicidade muito criativa, né? E não é à toa que a gente exportou tanta gente. Acho que a flexibilidade e adaptação a gente tem e é do brasileiro, sobretudo do baiano. Então, a gente sabe que existe a diferença entre anunciantes, alguns anunciantes, mas o crescimento de campanhas sobre o Covid que tem acontecido nesse momento, a gente percebe um número muito grande sobre as inserções que falam sobre o Covid, mas eu acho que a gente tem oportunidades aí, sempre tem oportunidades para se adaptar e trazer um crescimento após esse período para aquelas empresas que permanecem na mídia. Em relação a conteúdo, você acha que esse tema que a gente está trazendo para cada ser humano de empatia, ele vai também tomar conta da mídia, dos conteúdos de mídia para o próximo momento? Acho que o relacionamento que for construído, e esse é o momento de construir esse relacionamento, quanto mais estreito ele ficar, mais empatia vai gerar de ambas as partes, e as empresas, se conseguirem perpetuar isso, vai trazer algo positivo, sim, para todos os consumidores e para ela própria. Eu acho que vai ter que haver um reposicionamento de cada uma das marcas que a gente tem hoje no mercado para essa nova realidade. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai sair desse momento com a cabeça diferente, né? E aí, quando eu falo a gente, eu falo de pessoas e de marcas. As marcas também vão sair com a cabeça diferente. Elas estão passando por maus bocados agora também. Então, acho que essa nova realidade, acho que ela vai puxar muito dos conteúdos de comunicação. Não estou falando só de veículos, estou falando da própria publicidade, né? Da própria comunicação que as empresas fazem no institucional, tá? E assim, não vai ter mais espaço para ficar em cima do muro. Mas uma marca hoje não pode simplesmente sumir. E eu acho também que vai ser necessário uma adaptação dos próprios veículos, né? Sair um pouco da caixa, construir modelos novos de publicidade. A gente já viu aí crescendo um pouco
a questão do QR Code para monitorar um pouco de onde está vindo aquele indivíduo, por qual meio ele foi impactado. Acho que cresce também as oportunidades de novos formatos para os meios. Essa disputa pelo consumidor, ela com certeza vai ficar cada vez maior. A gente vê meios crescendo a todo momento, novos meios, novos veículos, e eu acho que a jornada do consumidor ela passa a ser mais... ela deixa de ser linear, quer dizer, já deixou de ser linear há muito tempo, e isso vem aumentando o desafio dos profissionais de publicidade, das agências de publicidade e também dos veículos de comunicação, né? Criando novas alternativas, criando novos formatos, tudo isso porque hoje você prender a atenção do seu consumidor, disputando com milhares de e-mails, ele é mais difícil, e as agências, as marcas, elas devem ser mais criativas para conseguir impactá-los e deter a atenção deles de maneira em geral. Em relação aos meios, aí eu posso falar, né, na realidade de TV, falando da maioria delas, e aqui na Record a gente trabalha muito assim, essa questão da adaptação, ela é pensada 24 horas, né, porque nesse momento a gente precisa entender mais o lado de lá, né, o lado do cliente, porque cada cliente, cada marca, ela vai ter uma estratégia diferente para passar por esse momento agora, né, e provavelmente ela vai ter uma estratégia diferente depois disso. Então a gente precisa se adaptar a cada tipo de estratégia, né? É uma coisa muito singular. Então isso é uma condição que os veículos vão ter que se adequar, que não tem para onde correr. Vai ter que se adequar dessa forma, né? E falando um pouco também sobre propósito... Eu tô vendo aqui, o pessoal, a nossa audiência está interagindo aí, e tem aí já um diálogo paralelo, tá? Depois a gente vai inserir, aí, depois a gente vai inserir aí eles, Marquinho, Cris, Caravana de Nazaré também veio, tá todo mundo aí. Tá. Falando em propósito também, acho que esse novo momento, Léo, ele vai trazer um diálogo um pouco diferente. Hoje, o consumo ele é muito amplo e muito aberto, né? E talvez nesse novo momento as pessoas consumam com um pouco mais de propósito. E acho que as marcas elas vão ter que se colocar no mercado, deixando mais claro qual o seu propósito nesse novo momento, né? Porque isso já está sendo demandado delas hoje. E qual o propósito do seu produto? Porque o produto ele tem que estar adequado à realidade do seu cliente, da mesma forma que o veículo ele tem que se adequar à realidade do cliente dele hoje, da mídia que o cliente dele hoje está planejando. O produto de cada cliente ele tem que estar adequado, ele vai ter que estar adequado também a essa nova realidade do público-alvo. Sim, e tem aí uma briga, né, entre marketing de prospecção, marketing de oferta e construção de marca, que eu acho que ambas não devem uma ser oposição à outra, né? Acho que a gente pode usar meios distintos para cada uma das finalidades, adaptação de linguagem para um meio, já que eu quero atingir esse público, nesse outro meio eu tenho esse público aqui que tem uma comunicação dessa forma. O que a gente vê muito hoje é uma comunicação uniforme para atingir públicos em meios distintos, e acredito que cada vez mais aquele consumidor vai querer ouvir a mensagem que foi construída para ele, de fato, né? Ele não vai querer um copia e cola, a mesma linguagem que eu vou usar para aquele público, eu vou usar para aquele outro público. O consumidor ele gosta de ouvir a marca falando para ele, e cada vez mais, sobretudo atenuado nesse momento de crise, a gente percebe esse lado emotivo falando um pouco mais alto, e as marcas que conseguirem, de fato, achar um pouco esse caminho
de linguagem diferentes, para público diferentes, para canais diferentes, para meios diferentes, vai sair na frente, e isso depende muito de uma sinergia em relação a agência, veículo. Acho que ambas devem atuar em conjunto, entendendo cada um. A agência sabe qual é o público do consumidor, o veículo sabe qual é o seu público. Acho que os dois juntos, trabalhando de maneira uniforme, pode encontrar aí uma linguagem perfeita, porque dentro do próprio meio, até com veículos diferentes, a gente pode ter uma maneira diferente de comunicar e ser mais efetivo nessa comunicação. Sem dúvida. Aí você tocou num ponto que eu queria lhe perguntar também, em relação à agência e veículo, né? Com toda essa confusão, com toda essa mudança, com toda essa falta de perspectiva segura de como a coisa vai se delinear em relação ao consumo de mídia, como é que você enxerga hoje as lições para o profissional de mídia, para o planejador, que óbvio vai se refletir aí no planner, no atendimento e no gerente de marketing de cada empresa? Como é que você vê hoje, o que é que a gente pode aprender dessa lição? Porque, de fato, a gente está tomando uma lição aqui, está sendo uma mega pós-graduação que a gente está tendo que aprender a lidar novamente com a mídia e com a jornada das pessoas, né? Então, o que é que você enxerga como ensino desse período, para o planejador, para o profissional de mídia? Sobretudo, trabalhar com informações precisas, com um planejamento. Acho que o mercado hoje está trabalhando cada vez de maneira mais enxuta. A gente sabe que as verbas dos clientes têm diminuído mais e isso força um pouco com que os veículos, as próprias agências trabalhem de maneira um pouco mais enxuta, e você não pode cair na armadilha de virar um executor. O planejamento tem aí um papel muito fundamental, e trabalhar com base em informações precisas e confiáveis para poder fazer esse planejamento a fim de atingir o público-alvo sem dispersar a grana do cliente. Veja, o recurso já não era tão abundante. Depois da crise, menos ainda. Então, a gente vai ter que, em vez de atirar com uma bazuca, como a gente atirava antes, passou a atirar de 12, hoje a gente vai ter que ser sniper. A gente vai trabalhar minuciosamente o planejamento para poder atingir o público sem dispersão de grana do anunciante. Com isso, você gera confiança no seu anunciante, você faz o seu trabalho de maneira a atingir um resultado, e esse resultado vai se refletir numa ampliação de investimento, porque você vai estar trazendo mais pessoas para a loja do seu cliente, ele vai ganhar mais dinheiro, vai investir mais em mídia, e a roda vai girar nesse sentido. Então, trabalhar com dados, trabalhar com informação, com pesquisa, de credibilidade, e aí vendendo o meu peixe, a Canta tem informações integradas desde mídia até consultorias, insights, painéis de consumo. A gente consegue trazer informações integradas para a solução completa em relação à pesquisa de mídia. Eu acho que cada vez mais, na verdade, acho que para o futuro e depois dessa pandemia, com toda essa seletividade que o público vai ter em relação a produtos, a marcas, a própria mídia, eu acho que a gente vai ter que cortar do dicionário das agências e principalmente dos departamentos de marketing a palavra senso comum, né? A gente vê que hoje muita coisa é desenhada no, eu acho, no senso comum. Infelizmente, a gente vê muita coisa ainda, né? E acho que a técnica, a avaliação técnica, ela vai ser justamente para chegar nesse nível cirúrgico que você coloca, que eu concordo 100%. Essa avaliação técnica, a pesquisa, ela é fundamental. Porque no eu acho, com certeza, a gente vai ter aí uma mídia com um viés completamente diferente do que é necessário. Então, assim, eu acredito que nesse momento, o mídia, o profissional de mídia, de agência, o planejador,
Eu acho que ele está tendo que aprender a buscar oportunidades, né? E a gente tem oportunidades muito interessantes no mercado, tanto por crescimento de veículos, quanto por mudança no comportamento, quanto por própria possibilidade de negociação que a gente tem hoje, né? Então, se você consegue entender profundamente seu público, né? Você construiu esse diálogo com ele, você consegue entender o que esse cara está pensando, você pode desenhar uma estratégia através de dados, né? Através de pesquisas de confiança, né? E adequar um mix, seja ele qual for, ou seja, nesse momento não vai importar mais a pandemia, nem as mudanças no comportamento. Se você desenhar um mix dentro da jornada daquele público que você quer, com certeza você vai ter um sucesso maior na sua campanha. E eu acho que o futuro vai ter que passar por aí. As agências, elas vão ter que se balizar mais por pesquisa, né? Eu acho que os departamentos de marketing vão precisar demandar isso mais das agências, né? Porque, e deles mesmos, porque a gente sabe que muitas vezes a agência ela oferece, ela faz o planejamento, mas a estratégia do cliente, muitas vezes balizada no senso comum, isso destrói, é destruída essa estratégia. Então, acho que se todo mundo trabalhar dessa forma, a gente vai ter planejamentos muito mais assertivos e mais eficientes, né? Não vejo outro caminho. E veja, a própria publicidade que não tem como referência uma pesquisa para tomada de decisão, ela atira contra ela mesma. Porque se eu tenho um anunciante que vai através de um senso comum, por indicação de X, Y, Z, sem um embasamento de pesquisa, e aquilo não dá resultado, ele é o primeiro a dizer, olha, esse meio não funciona, não dá resultado, esse outro meio não funciona, não dá resultado, não adianta contratar a agência porque não tem resultado, é melhor eu ficar fazendo o meu beabá que eu não gasto dinheiro e fico com o meu públicozinho aqui da redondeza do bairro. Então, quanto mais profissional esse agente né, de, olha, eu estou trazendo umas informações com embasamento de pesquisa, e traz esse resultado, mais ele vai gerar credibilidade, inclusive para a publicidade, que tem perdido um pouco espaço para profissionais de consultoria, que não é tanto, que terceirizam isso de forma a outros profissionais e com uma vantagem. Eles possuem informações privilegiadas porque eles estão dentro do cliente, coisa que nem todos os anunciantes fornecem para suas agências. Então, acho que fortalece todos, veículos, agências, a indústria como um todo, se a gente trabalha com pesquisa, dando resultado para o cliente e mostrando para ele que, olha, confia no meu trabalho, que eu sei o que está fazendo, que eu sei o que estou fazendo e me escuta da próxima vez um pouco mais, porque a gente sabe que a gente tem muita interferência do próprio anunciante nessa tomada de decisão, sem levar muito em consideração as informações de pesquisa, né? Sem dúvida. E acho que perpassa também até por um posicionamento da agência. A agência, para que ela ganhe essa relevância, né, ela precisa se posicionar. Não à toa, os consultores, eles vêm ganhando muita relevância porque o posicionamento deles em relação ao cliente é outro. Acredito eu que exatamente o posicionamento que as agências precisavam ter com o cliente, de chegar de forma mais segura, né? Não que não cheguem, né? Mas de defender aquilo que elas acreditam. Então, assim, muitas vezes a gente vê planejamentos saindo e a gente tem histórias, né, de planejamentos que saíram muito bons. Já vi planejamentos muito interessantes saírem, tanto como agência quanto como veículo, e na execução disso a coisa está completamente distorcida, completamente alterada, né? E aí vai para a sorte. E como investimento e sorte não são palavras que não é muito bom se misturar investimento com sorte, investimento é bom misturar com planejamento, muitas vezes dá errado, né? E aí acontece o que você colocou aí. Esse veículo não dá resultado, essa agência não funciona direito, ou essa mídia foi muito cara, né? Quando não é. Mídia, ela não é custo, ela é investimento, e a gente tem pesquisa disso, né?
Com certeza. Então, para esse segundo momento agora, eu vejo claramente um profissional de mídia, principalmente o profissional de mídia, muito mais antenado em negócios, muito mais antenado em oportunidade de novas compras, muito mais antenado em oportunidade de novos formatos, de novas entregas, para que sim, ele consiga montar um planejamento e mostre para o cliente dele, ou para o atendimento, para que a coisa seja discutida, como oportunidade, e não como um simples planejamento de mídia. Né? Porque o planejamento de mídia é uma mera execução. Né? Ele tem que ser visto como uma oportunidade, como um negócio. Né? Então, assim, eu vou dar essa possibilidade de investimento aqui do meu cliente, investir X, e com certeza ele vai ter aqui um retorno de 4x ou de 10x. Eu não vejo outra forma, depois que essa pandemia passar, que dos clientes estiverem mais seletivos, os nossos clientes, os clientes que têm marcas na mão, eles também vão estar mais seletivos, eles também vão estar com uma lupa muito maior em seus planejamentos. E acho que isso tudo perpassa pela pesquisa, pelo planejamento estratégico feito em cima de números. Com certeza, né? Com certeza. Acho que tem aí uma possibilidade de catalisar muitas mudanças, sobretudo modelos de financiamento, remuneração, enfim. Acho que a cauda é muito mais longa do que a gente pode imaginar para esse futuro, e é preciso estar antenado a essas mudanças para não deixar as oportunidades passarem. Sem dúvida. E, não obstante, é por isso que eu vejo muito hoje o departamento de mídia, até para ilustrar que a coisa não está parada. Isso não está parado. As agências estão se movimentando nesse sentido, e eu vejo hoje departamentos de mídia, digo isso inclusive porque eu comecei minha carreira como mídia, né? Hoje eu continuo mídia, continuo fazendo planejamento de mídia para alguns clientes nossos. Então hoje eu sou um mídia e sou um vendedor, né? Mas hoje eu vejo o departamento de mídia com importância muito superior à importância que ele tinha há 10, 15 anos atrás. Né? Há 10, 15 anos atrás, ele era muito mais operacional. Hoje, a mídia ela tem uma responsabilidade muito grande, inclusive na geração de negócios para as agências. Né? Onde é a porta de entrada, é a principal porta de entrada. Então, se ele é tratado como um simples operacional, perde-se muitas oportunidades. Então, se você tem profissionais, né, antenados em negócio, né, em avaliar o mercado, avaliar a oportunidade de negócio, avaliar as melhores oportunidades para cada cliente, a própria agência vai ter um ganho em cima disso. Não só em relação financeira, né, mas também em relação à representatividade e importância que ela vai ter para o cliente dela. Eu acho que a pandemia está trazendo... Acredito que esse era um caminho sem volta, né? Os clientes iam cobrar isso das agências, ou então iam sair para um consultor, né? Mas eu acho que a pandemia ela está empurrando as agências a agir dessa forma com mais agilidade, com mais rapidez, né? A buscar novos negócios, a buscar negócios interessantes. Eu tenho muitas agências hoje em contato com a gente, sinalizando que, bicho, o que você criar, passa para a gente, ou então vamos criar junto. Hoje, a TV cria junto com as agências. Acho que esse é o modelo que vai funcionar muito, né? Essa integração entre veículo e agência, porque, veja, o veículo, o representante, o executivo de mídia é quem pode ter mais informações possíveis sobre o que o veículo pode oferecer. E o mídia é quem mais tem conhecimento sobre as possibilidades do cliente. Então, esses caras têm que trabalhar junto mesmo na mentalidade de geração de negócio. É dessa forma que a gente vai construir um pouco, quebrar um pouco a imagem do mídia apenas executor de plano de mídia, fazendo e liberando PI. Acho que essa visão de gerador de negócio, ela cai muito bem para o mídia, e não só para o mídia, né? Os veículos também devem vestir um pouco essa capa de geração de negócio. Nós, como empresa de tecnologia,
e insights, também vestindo essa capa de como é que eu posso te ajudar a gerar negócio, trabalhando junto com as agências, com veículos, porque a gente deve estar inserido também, o veículo, o executivo sabe quais as possibilidades que o veículo tem, a agência, as possibilidades do anunciante, e eu posso te ajudar com a expertise de insights e tecnologia a como planejar melhor isso. E eu acho que nós não podemos ficar de fora desse ciclo e a gente tem muito a contribuir também. Sem dúvida, bicho. E o que eu acho mais interessante é que o que a gente está falando aqui não é invenção da roda, né? Os veículos sempre tiveram toda a sua estrutura para oferecer às agências, né? As agências também sempre tiveram todas essas estruturas, né? Em relação a pessoas, em relação à pesquisa, né? Muitas delas, né? Infelizmente nem todas as agências trabalham com pesquisas, mas muitas delas trabalham já há bastante tempo, né? Então o que a gente está propondo, o que a gente está vendo que é necessário hoje é simplesmente o trabalho em conjunto, né? A cooperativização do trabalho, né? Hoje, o veículo, ele trabalha como consultor. Hoje, a gente não chega no cliente para apresentar um projeto, né? E acho que com essa mudança no consumo de mídia, e aí eu falo de mídia até mais publicitária, dificilmente a gente vai conseguir emplacar um projeto ou uma proposta interessante apenas divulgando isso. A gente precisa hoje ir no cliente, a gente precisa hoje entender o cliente, né? E se adequar, como eu falei anteriormente, se adequar a essa estratégia que o cara colocou lá. A estratégia dele vai precisar de alguns pilares para alavancagem. E a ideia é que o veículo ele seja um desses pilares. Só que para isso ele tem que entender. Senão ele não vai conseguir construir nada. Então, esse diálogo com o cliente, esse diálogo principalmente com a agência, né, que é quem está ali montando a parte estratégica mais ampla do cliente, ela é fundamental. Né? A gente, hoje, os veículos, pelo menos, acredito que os veículos de mais grande porte já estão trabalhando dessa forma. Né? Aqui na Bahia, me orgulho em trabalhar num veículo que ele trabalha muito nesse formato. Né? Então, assim, a gente tem acesso muito fácil aos clientes, porque os clientes confiam no que a gente está colocando. E eles confiam no que a gente está colocando por conta de pesquisa. Por conta do que a gente está levando, sempre está embasado em pesquisa e em parceria com a agência dele. Né? Então, assim, para fechar aqui em relação ao futuro, né, aquele questionamento que eu te fiz, em relação ao futuro e a como isso vai se desenhar em relação ao mídia, ao que o mídia aprendeu hoje, acho que é isso. Dando uma resumida, mais avaliação técnica, né? Mais busca por oportunidade, né? Mais entendimento pelo target. Não tem jeito, você não consegue fazer uma campanha. Mais integração, trabalhar junto do veículo, trabalhar junto com nós que temos um pouco de conhecimento sobre os mercados, sobre os meios. Acho que se a gente tiver essa consciência e trabalhar sempre juntos, todo mundo sai ganhando, veículo, agência, nós e o principal, que é o anunciante, né? Eu sei que nosso tempo está acabando aqui, eu não posso deixar de fazer um outro jabá, que é o nosso webinar que a gente vai fazer no dia 14. A gente vai apresentar o novo estudo sobre o Dimension, tá? É um estudo que a gente faz desde 2017, apresentando aí comportamentos não só dos consumidores dessa indústria de publicidade, os consumidores conectados da indústria da publicidade, como também alguns líderes dessa indústria. E a gente escuta não só o consumidor, mas a gente escuta pessoas de veículos, pessoas de agências, de Facebook, de Google, enfim. Então, a gente tem um webinar interessante no dia 14, às 11 horas. Estão todos vocês convidados. A informação, nesse momento, o que mais a gente está precisando é de informação. E a gente, além desse webinar, a gente já fez outros 2 webinars, a gente tem publicado informações aí quase que diariamente com os nossos clientes, e eu acho que tudo isso tem contribuído com o nosso mercado. Acho que é um papel nosso da Canta, nesse momento, de gerar insights, não só para ajudar os nossos clientes, mas
A gente tem aberto isso de maneira pública, inclusive no site da ABMP, vocês podem ter acesso a esses materiais que a gente tem gerado única e exclusivamente para esse momento de Covid, e é isso, né? É estreitar a relação, esse é o nosso papel que a gente está fazendo nesse momento, estreitar a relação com os nossos clientes, com os nossos não clientes também, ajudando eles a atravessar esse momento com a manutenção e geração de novos negócios. Então, continue contando com a Canta. Eu agradeço o convite, a gente já está aqui encerrando, agradeço o convite da Ana, da ABMP. Ana Coelho, obrigado pelo convite. Silvana, Alex, amigo de longas datas. Aí, a Caravana de Nazaré está pedindo um abraço aqui também, parentada toda aqui na live. Tá forte, viu? Mas assim, esse webinar eu indico realmente, estou participando de todos eles, tá? Realmente são informações extremamente relevantes, que a gente inclusive utiliza para a nossa estratégia aqui na TV, tá? Queria agradecer a todo mundo que está participando, né, que participou muito com a gente. Se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente ia conversar mais umas 2 horas, até porque a gente ia começar a trazer esses questionamentos, essas colocações. Nossa, aqui. Participação total da audiência aí, Cris, Crisoca, Nandinha, Marcos participando bastante, Jackson Melo, muita gente participando, tem Diana muito participando, e a gente ia começar a trazer aí exatamente. Os questionamentos. Mas aí, eu queria agradecer, um agradecimento muito forte à BMP por essa oportunidade, mais uma vez, tá? Um agradecimento muito grande para você, amigo, tá? Por esse bate-papo. Espero que a gente tenha outros e outros bate-papos, tá? E agradecer a todo mundo que está participando, que viu aqui essa conversa nossa, que eu acho que ela foi bastante rica. Né? Em relação ao que está acontecendo. Ju Josolino, beijo. Ju Josolino, beijo, Ju. Dute também, né? Em relação ao que está acontecendo, em relação ao que pode acontecer, né? Eu acho que se a gente fizer um bate-papo desse toda semana, a gente começa a descobrir novas coisas para o futuro e a se preparar melhor. Com certeza. Gente, obrigado mais uma vez. Quem tiver um questionamento, algum outro questionamento, não sei, Silvana, se conseguir coletar outras perguntas para a gente responder fora, né, por e-mail, WhatsApp ou qualquer outra coisa, de repente é uma sugestão aí. A gente não deu tempo de responder todo mundo, mas poderíamos dar a opção aí de enviarem as perguntas para a gente responder no segundo momento via e-mail. Com certeza estaremos aqui. Todo mundo que está aqui com certeza tem nossos contatos, tá? E eu queria agradecer muito a todo mundo, tá? E até a próxima, gente. Beijo, obrigado, Alex. Até mais, amigo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.